Boa noite, queridos amigos e amigas do nosso Frater Joana, nosso estudo de todas as segundas-feiras sobre a série psicológica da mentora Joana de Ângeles. Hoje, com muita alegria, estamos novamente reunidos. O Fábio vai fazer para nós a prece inicial e a meditação. Na sequência, o nosso amigo Flávio vai apresentar um capítulo do livro Desperte e Seja Feliz. Dois capítulos, na verdade. Advertências do Amor e um outro capítulo chamado Edificações Duradouras. Capítulos excelentes e muito atuais. Na sequência, o Marquinhos vai apresentar para nós um capítulo do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que se trata do poder da fé. Então, eu passo a palavra para o Fábio. Boa noite a todos. É sempre um prazer imenso estar com essa turma toda aqui, com vocês em casa, que nos assistem aí, nos prestigiam de alguma forma toda segunda-feira. Então vamos juntos, queridos irmãos do Ideal Espírita, elevar o nosso pensamento até o Criador de todas as coisas, a Jesus, nosso Mestre, o Espírito de Luz, que nos inspira, que nos ampara, com seu exemplo, sempre presente. Pedindo a cada amigo espiritual, a cada mentor, de cada um possa estar ao seu lado nesse instante, trazendo-lhe o amparo, a luz, a intuição necessária para o estudo da noite de hoje. Que esta paz nos envolva e nos ampare agora e sempre. Que assim seja. Então, gente, hoje me coube um desafio imenso. Eu não tenho certeza que, como eu, tem várias pessoas que têm uma dificuldade imensa em fazer meditação. Isso ocorre, e o interesse sobre isso não é de agora, tá? Na década de 90, para vocês terem uma ideia, eu já procurava alguma coisa sobre meditação, primeiro se ela surtia efeito realmente ou não. E foi aí que eu vi que os americanos tinham inventado um aparelho que você colava na cintura e colava no couro cabeludo alguns eletrodos, e toda vez que as suas ondas cerebrais ficavam mais excitadas, em que você entrava em estado de tensão, de ansiedade, aquilo lhe dava um choque, e você, através da respiração profunda, né, através de técnica de respiração, não respiração profunda, mas de técnica de respiração, você fazia as ondas reduzirem e o choque parava. Então, essa era a forma prática de ganhar dinheiro com yoga, né? Os indianos já tinham descoberto isso há milênios atrás, mas esses equipamentos faziam isso. Mas a minha grande dificuldade nunca foi entender a necessidade e a positividade de fazer a meditação, mas de conseguir fazê-la mesmo, porque, ora, ou a minha mente não conseguia parar, ora minhas pernas não paravam, ora nenhum dos dois parava, e nessa luta entre ficar um e o outro, passava-se os minutos e a meditação não ocorria. Então, eu vou tentar hoje fazer esse desafio e vamos torcer para funcionar comigo e com vocês. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte: eu vou compartilhar uma tela com vocês, e eu acho que essa tela vai nos ajudar aqui a ter essa noção. Esse talvez seja uma das coisas mais maravilhosas que ocorrem todos os dias, que é um pôr do sol. E poucas pessoas param para pensar na beleza, na magnitude, na exuberância das cores, né, na exatidão do horário em que se põe. E esse fotógrafo foi de uma felicidade absurda quando ele conseguiu encontrar e enxergar essa imagem. E eu vou pedir que vocês, olhando para essa imagem, desse pôr do sol, comecemos agora uma técnica de respiração, onde nós vamos inspirar, contando até 4. 1, 2, 3, 4. E expirando levemente, com a boca aberta, ou semi-aberta, até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma vez.
Vamos inspirar contando até 4. 1, 2, 3, 4. E vamos expirar com a boca semi-aberta, contando até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voltemos à nossa respiração normal e comecemos agora a posicionarmos numa postura em que nos encontremos confortáveis. Pode ser deitado, sentado, da melhor forma que vocês acharem. Vamos novamente reexercitar a nossa respiração agora nessa postura mais confortável. Vamos inspirar contando até 4. 1, 2, 3, 4. E expirar contando até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voltemos à nossa respiração normal e vamos, ainda olhando esse quadro, vamos começar a sentir um relaxamento dos nossos músculos faciais, da nossa cabeça, do pescoço. E voltemos a respirar novamente, inspirando até 4. 1, 2, 3, 4. E expirando até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, observemos esse relaxamento ir para os ombros, para o ombro direito, para o braço direito, para a mão do lado direito, e continuemos respirando. Agora mais profundamente até 4. 1, 2, 3, 4. E expirando até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relaxemos agora o braço esquerdo, o ombro esquerdo. Novamente inspirando de forma profunda, soltando o ar bem devagar, na nossa contagem mental, ainda visualizando esse pôr do sol magnífico. Contando até 1, 2, 3, 4. E expirando até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuemos inspirando e expirando de forma suave. E agora sentindo a nossa musculatura do nosso tórax. Na inspiração, sentindo as nossas costelas se afastarem. Uma inspiração profunda, que inclua inclusive a projeção do umbigo para fora, uma forma de abaixar o diafragma. E expirando, sentindo as costelas se aproximarem lentamente, como havíamos fazendo antes, até 8. Sentimos agora esse relaxamento caminhar por nossas pernas, mais uma vez respirando profundamente. 1, 2, 3, 4. E expirando até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambas as pernas relaxam, sentimos relaxar os pés. E agora vamos fechar os olhos, centrados no ponto entre as duas sobrancelhas, bem no centro da testa, fixando essa imagem que vimos durante esses minutos. O pôr do sol, o mar, com a árvore colocada. Novamente respiramos, inspirando 1, 2, 3, 4. E expirando lentamente. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Se nesse momento você vê que vários pensamentos te vêm à mente, imagine que esse ponto que você tem à testa é uma tela, onde esses pensamentos vão pensando e você não vai tentar freá-los, mas vai tentar simplesmente observá-los, sem prestar atenção a nenhum deles. E continue prestando atenção na sua respiração, contando até 4 na inspiração. 1, 2, 3, 4. E expirando lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observa que este momento é o momento em que você retira para você. É o momento em que você busca dentro de si e ver os seus próprios pensamentos faz parte desse processo. Se a sua perna pula, se agita, respira fundo e volta o pensamento, a sua respiração. Inspirando de forma lenta. 1, 2, 3, 4. E expirando também de forma lentificada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos mantenhamos nessa condição de respiração, buscando visualizar no centro da nossa testa a mesma imagem que tínhamos quando os olhos estavam abertos. Quadro com o pôr do sol ao fundo, com a árvore. Respiramos profundamente, na mesma sequência que comentávamos antes. Até 4 na inspiração e até 8 na inspiração. E forcemos a nossa mente a visualizar nesse ponto, no centro da testa, no meio das duas sobrancelhas, este pôr do sol. Como se todos os seus pensamentos, como se todos os seus problemas se apagassem por um instante, para que essa imagem se prevalecesse o tempo todo. E agora, de uma forma bem profunda, façamos uma respiração maior do que as anteriores e soltemos o ar pela boca de uma forma mais lentificada ainda, até o final, até sentir esgotar os nossos pulmões. À medida que vamos fazendo isso, em estado de relaxamento, com as nossas mentes aquietadas na imagem que comentei, procuremos visualizar debaixo daquela árvore a figura de um homem, de joelhos, a orar. Como estamos distantes, não o reconhecemos, mas pelos seus cabelos longos, castanhos claros, pela sua silhueta, pela roupagem que usa, nos lembra o Mestre Jesus. E ouçamos no fundo da música que nos é colocada a mensagem do Cristo aos seus discípulos. Deixo-lhes a paz, a minha paz, não a paz do mundo. Que possamos encontrar a nossa paz na nossa meditação de todos os dias. Abramos os olhos, olhemos mais uma vez a imagem desta árvore, desse mar ao fundo, com essa coloração. Continuemos respirando profundamente e nos enchamos de gratidão por esse instante que permitimos a nós mesmos diante da beleza da criação. Muito obrigado.
Que delícia, Fábio. Muito bom. Obrigada. Tomara que tenha dado certo. Nossa, Eu, pelo menos, foi muito bom. que bom. Tá vendo? Limites são isso, são situações em que a gente tem que buscar superar, não é verdade? Reconhecer seus limites é saber o que você pode e não pode fazer, mas não é se acomodar neles, né? Isso sempre foi um desafio. Se vocês vissem as inúmeras vezes que eu pensei em pedir a Poliana para fazer isso, vocês não façam ideia. Mas eu vi a angústia do Marquinho ali, eu falei, não, se o Marquinho está angustiado e vai fazer, eu também vou. Vou para o sacrifício também. Você é um homem de fé. Você vai ver que no meu capítulo, hoje Joana fala que um homem de fé reconhece o limite das próprias forças, não se aventura em empresas que podem lhe comprometer a resistência. Não foi seu caso, você foi bem. É um homem de fé. Ô, Flávio, a palavra é sua. Você está mudo, Flávio. Ok. Olá, irmãos, irmãs, que a paz esteja com todos. Hoje nós vamos estudar 2 capítulos do livro Desperte e Seja Feliz. Nós podemos também ler este título deste livro como Seja Feliz e Vá Despertando. Seja feliz conforme vai despertando. Eleve o mercúrio da felicidade conforme a consciência desperta, através do conhecimento e da vivência. Não é mesmo? Poderíamos fazer essa leitura deste título. Este conhecimento e essa vivência, né, já foi proporcionado em uma escala superlativa pela doutrina espírita, o Consolador Prometido. E agora, acentuado e aprofundado pela ponte entre a psicologia transpessoal, ou profunda, que tem seus alicerces na psicologia humanista, né? E também adentrando os caminhos do Jung, mas acrescentando trilhas que ele não percorreu. Hoje o estudo são sobre esses 2 capítulos, que é do livro o 7º livro da série psicológica. Advertência do amor e edificações duradouras. Advertências do amor, né, foi transmitido a Divaldo Franco pela mentora Joana de Ângeles em fevereiro de 1996. É muito importante, né, a importância desse capítulo neste momento atual, né, que se transporta para este momento, principalmente este momento da pandemia, né? Gostaria até de que vocês comentassem se vocês concordam com isso ou não. A mensagem inicial desse capítulo e a introdução já engloba toda a mensagem da advertência do amor, né? E eu não fiz nenhum acréscimo, além do que está escrito, para exatamente deixar acréscimo a critério de vocês, comentários, tá bem? E ela vai finalizar este capítulo também com a mensagem de despertamento, de conduta, de consolação, também como um alerta oferecido pelo amor, pelo seu amor, pelo amor que Joana de Ângeles tem pela humanidade, por Jesus, que faz parte da equipe de Francisco de Assis, né?
a mensagem inicial desse capítulo, ela nos fala que, inegavelmente, as dores se avolumam na terra, ameaçadoras. As guerras não silenciam seus canhões. Repetem-se os genocídios, que pareciam extintos. E os dramas individuais, como coletivos, aparvalham mesmo as pessoas que se consideravam frias e indiferentes. Sucede que o sofrimento a todos alcança, sem exceção, convidando ao burilamento e à vitória sobre as imperfeições morais. Tudo isso, porém, foi amorosamente anunciado por Jesus, que não ignorava o primitivismo da criatura humana, nela predominando por largo período. Agora cumpre, ao se confirmarem as suas profecias, seja encetada uma revisão de conceitos morais e de comportamento que modifiquem as estruturas carcomidas do passado e reconstruam o indivíduo e a sociedade. Nesse cometimento, o esforço pessoal é indispensável, auxiliado pelo combustível da oração, que eleva o ser e vincula-o a Deus, de quem procede todo o bem. E passando, então, à introdução que a Joana de Ângeles nos fala sobre a advertência do amor. Fala-nos o Evangelho do Senhor, que nos futuros dias, por ele previsto, a dor ganharia dimensões inimagináveis, arrastando multidões ao abismo, ao desespero, fazendo que o delírio e o desequilíbrio aturdissem a humanidade. Na simbologia profética, ele caracterizou as horas terríveis, vestindo-as de alegorias. Vivemos hoje estes dias prometidos, sem nenhum retoque nem disfarce. Anunciam-se as horas graves da transformação dos homens, da mudança vibratória do planeta. Ninguém se engane ou engane a outrem. Clareados pela razão da fé espírita, tenhamos a lucidez do discernimento, a perseverança da convicção e a coragem de porfiar fiéis até o fim. O martirológio prossegue atual. O circo aumentou as suas dimensões. O suplício variou de forma, porém, os testemunhos à verdade, ao progresso, são os mesmos. Eu fiz essa leitura integral, conforme está escrito
no início desse capítulo, para que a gente tivesse a noção exata das palavras de Joana de Ângeles, devido à importância que é para esse momento, para os tempos atuais. E antes de passar ao comentário, à leitura da parte final, que são as mensagens consoladoras de alerta de Joana de Ângeles, gostaria de saber se vocês têm alguma coisa para comentar. Fica aberto aí a acréscimos, a reflexão sobre esse momento, sobre a pandemia e sobre este alerta do amor, né? Essa advertência do amor, que nós interpretamos como sendo a advertência de amor que Jesus nos trouxe há 2000 anos. Fica aberto aí algum comentário, se quiserem acrescentar. É muito interessante, muito atual esse capítulo, né, o seu Flávio, porque João Evangelista, né, que foi a encarnação anterior de Francisco de Assis, já previu esses momentos graves, né, que nós estamos passando no Apocalipse. E realmente a Joana, em 96, já estava prevendo, né, os momentos mais difíceis da humanidade. E a gente percebe como que o plano superior, ele já tem o planejamento todo pronto, né? Muitas vezes os acontecimentos, eles surpreendem a nós, né? Mas os espíritos de alta envergadura, eles já têm um planejamento já para longos milênios para a humanidade, né? E essa transformação que nós estamos passando é uma transformação dolorosa, mas vai abrir portas para o terceiro milênio, realmente, né? Para o espírito, né? Sobre a matéria. Então, é impressionante mesmo como que é atual. Estamos, conforme aquele livro, né, o último livro lá do Divaldo, psicografia do Manuel Filomeno de Miranda, não é isso? No rumo da era de regeneração, né? Fábio, só aproveitando o ensejo aí, uma coisa que sempre me veio à mente é que todos nós aqui que estamos reencarnados, de alguma forma tivemos essa notícia, que nós íamos passar por momentos difíceis. Embora não lembremos disso, provavelmente durante o nosso planejamento reencarnatório, né, com o trabalho dentro da seara espírita, a importância da visão da doutrina espírita consoladora diante desses momentos difíceis, né, provavelmente nós somos alertados, irão para lá, vão seguir a doutrina dos espíritos e estarão diante, em determinado momento de suas vidas, num período muito difícil da humanidade, e vocês terão que se posicionar a ser esse porto seguro, a ser esse testemunho que vocês escolheram como seguidores dessa doutrina. Então, assim, eu sempre fico pensando se, diante desses momentos difíceis, a minha posição é a posição que eu chegaria para um amigo espiritual que me ajudou a planejar a reencarnação e perguntar assim, e aí, como é que eu estou me saindo? Né? Eu estou apavorado, eu estou desesperado porque eu vou morrer, como é que tá? Eu estou consolando as pessoas, eu estou apavorando as pessoas, né? Assim, eu estou fazendo uma autorreflexão sobre esse momento, mas pensando nisso, né? Pensando que todos nós que estamos assistindo esse vídeo, que somos espíritas, de alguma forma, que já temos a noção de que a morte é uma falácia, a morte não existe, né?
existe morte do corpo físico, né? Qual é a nossa postura, né? Em relação a todo esse momento de desespero das pessoas, em que a gente possa dizer assim, olha, a doutrina dos Espíritos me oferta esse consolo e essa segurança, e por isso eu tenho essa postura, eu tenho essa atitude, eu tenho essa situação. Então, que fica para a gente pensar nisso, né? Se nós provavelmente fomos todos alertados sobre isso antes de reencarnar, se temos a mensagem da doutrina espírita a nos consolar, qual é a postura que estamos desenvolvendo, né, diante desses momentos? É só reflexão. Muito bem, é isso mesmo. Alguém mais quer comentar? Senão eu vou passar a finalizar esse capítulo com a mensagem final ali da Joana de Ângeles. Avançar é a meta, seguir sempre a diretriz. Não faltarão provocações e tentações, porque estes são dias de loucura. Não te deixes enlouquecer. São horas de agressividade. Não te permitas enfurecer. São momentos de tragédia. Não queiras sucumbir nas mãos dos maus por motivos que não justificam. Sucumbir somente pela glória do serviço a Deus, do irrestrito dever de caridade, na vivência suprema do amor. Ora mais um pouco. Vigiai mais, advertido quanto ao rolo compressor que avança inexorável, esmagando os distraídos. Os tempos por fim chegaram. Mas, recorda-te, Jesus está conosco. Passamos assim ao segundo capítulo, que é Edificações Duradouras. Joana inicia esse estudo também com uma advertência sobre edificações novas, né? Ela nos fala que criar freneticamente, eu vou ler só o primeiro e segundo parágrafo, que ela diz que criar freneticamente atividades novas, delegando o trabalho a outrem, por mais saudável que sejam as intenções, é passatempo a soldo de desequilíbrio, né? Criar um trabalho no bem e delegar o trabalho a outros, só criar e deixar que outros, né? Então, é passatempo, a pessoa está criando um passatempo para ela, mas vai se desequilibrar. É isso. Toda edificação exige planejamento e reflexão, esforço e trabalho estoico, especialmente na obra do bem. Eu, quando li esses dois parágrafos, já me lembrei, me traz à mente exatamente vocês, os participantes, né, desse grupo, dos irmãos aí do Antônio Martins, do Diógenes Medeiros, né, que tem essa experiência dessa edificação do bem, que vem há tanto tempo já consolidando essa prática dessas edificações que já são duradouras, né, e que são exemplos realmente de perseverança do que a Joana de Ângeles está nos falando inicialmente nesse capítulo.
A conquista do ideal será alcançada, será lograda quando o ser interior ditoso comande os equipamentos que estão à disposição. Então, quando, né, individualmente, interiormente, nós nos colocamos, nós desenvolvemos interiormente, através desses equipamentos psíquicos que estão à disposição. É isso? Vocês já praticam isso, não é mesmo? Refletindo no indivíduo com um comportamento gentil, sem afetação e nobre, e sem presunção. Quando eu li sobre isso, eu pensei assim, eu preciso aprender isso, né? Ser gentil, sem afetação, sem presunção, não é verdade? Isso para compreendermos, né, que o começo de toda edificação, quando criamos grupos de estudo, centros, comunidades para o bem, né, ela nos fala que os começos são auspiciosos, cheios de entusiasmo, né? Às vezes pela emoção exacerbada. Por isso, é preciso manter e preservar a ação depois, quando vai acontecer os dias sombrios e monótonos. Então, ela está nos dizendo que isso, essa perseverança, né, é um desafio que nem todos têm coragem moral para enfrentar com altivez. E quais são as consequências disso? As pessoas transitam de uma para outra experiência, de um para outro compromisso, né? De um para outro compromisso, abandonando todos sob a alegação de desentendimento. Não é o que acontece quando se cria grupos, organizações para o bem, sempre vai ocorrer também desentendimentos. E ela nos diz, então, que não são sensatos aqueles que abrem novas portas, abandonam essa, né, esse trabalho e vão abrir novas portas, cerrando os antigos acessos. Edificam ou pretendem executar programas novos, em detrimento de outros que se encerram. Então, Joana continua nos falando sobre edificações duradouras. Ela nos traz essa mensagem que o homem de bem é perseverante e sempre disposto ao labor encetado, ao labor que ele se dispôs a fazer, né? Tem que ser perseverante. Mantém-se discreto, discrição e silêncio. E silencia as suas ações benéficas, né? Evitando alardear os feitos e os não executados. Fomenta a esperança e não transfere cargas para o seu próximo. Sempre ter esse cuidado, né? A gente, né, aprendemos isso com a doutrina espírita, levar sempre a esperança. Leva adiante a tua tarefa, por mais singela que se apresente. Não a valorize pelo volume que apresenta, porém, pelos benefícios que propicia. Enquanto o outro se transfere de lugar por nonadas, permanece tu. Não deixes ruir a tua construção e empenha-te para concluí-la. Então, eu vou concluindo já as considerações, a leitura sobre
edificações para a gente ficar dentro do tempo previsto, né? Ela nos diz ali, finalizando o capítulo, considerando esta questão, Jesus referiu-se em bela e oportuna parábola, conforme narra Lucas, no capítulo 14, versículo 30. Este homem começou a edificar e não pôde acabar a obra. Chegar ao fim de uma empresa constitui um grave compromisso, apenas conseguido por aqueles que são honestos e conscientes, no ideal a que se afervoram. Os que deixam interrompida a edificação podem ser excelentes pessoas, todavia, os seus reais interesses estão em outras motivações que disfarçam com a solidariedade. Então, achei essa reflexão de muitíssima importância, né? Principalmente, né, no âmbito espírita, né? Que os reais interesses, então, não colocar os reais interesses em outras motivações que não a caridade, a solidariedade, e não disfarçar esta, né, a solidariedade, como um disfarce. E a mensagem final: não te afliges por eles ou com eles. Antes segue o teu caminho e realiza a tua edificação saudável, confiando em Jesus, que nunca nos abandona. Então fica assim, meus irmãos, as reflexões sobre esses dois capítulos, que são muito suaves, né? Mas também muito realistas, e são capítulos que a gente mais nos traz mais uma leitura, mesmo e reflexão, do que outras considerações, né? E deixo, então, a vocês aberto algum comentário, se não, passamos para a etapa seguinte, que é o estudo do Evangelho, à luz da psicologia profunda, e será feita pelo Marco Antônio. Então, pessoal, Flávio, muito obrigado. Mais especificamente esse último capítulo aí que você fala das edificações duradouras, né, serve de alerta para todos nós que trabalhamos aí na doutrina espírita, né, para que não deixemos qualquer desânimo, né, nos abater diante dos compromissos que assumimos, né, porque você vê que é uma advertência dos compromissos que assumimos com a doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus, devemos levar adiante até o fim, né? Então, foi bem incisivo, né? Apesar de ser um capítulo curto, foi bem incisivo no sentido de realmente não deixarmos de lado, né, os compromissos que assumimos, né? Principalmente, né, Flávio, né, todos nós aqui, né, temos vários compromissos assumidos dentro da doutrina espírita, e não é à toa, nós sabemos que não é à toa, né? E se alguém quiser fazer algum comentário desse segundo capítulo, que o Flávio terminou agora, senão já vou entrar fazendo um link do Evangelho com o primeiro que ele fez, que foi a advertência do amor. Ninguém? Então vou continuar. Já vou pregar o gancho aqui com o primeiro capítulo, porque está muito ligado, né? Até pegando já a fala do Fábio, da questão do nosso comportamento como espíritas diante da pandemia, da atual situação que vivemos, 1 ano já, né, de pandemia, que foi em março agora o início, de mudança das nossas rotinas. Então, o que é esse capítulo que a Joana vem falar, do 26 do Evangelho, à luz da psicologia profunda, que ela analisa um item 2 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o capítulo 19, que é a fé transporta montanhas, e o item 2 é exatamente o poder da fé. Então, como o poder da fé pode nos auxiliar na atual situação que vivemos, né? Como que pode nos auxiliar? E é isso que a Joana vem analisar, né, essa passagem do endemoniado epilético lá do Evangelho de Mateus. Ela vem fazer essa análise, né, e analisa toda essa passagem, né,
ela discorre sobre logo que Jesus desce do Tabor, né, após a transfiguração, e grande parte do capítulo é ela analisando, à luz da psicologia, essa passagem do Evangelho, né. Então, então, primeiramente, eu vou trazer para a gente rapidamente a passagem do Evangelho, depois, rapidamente, o Evangelho segundo o Espiritismo, e depois a gente finaliza com a Joana para vocês comentarem. O capítulo está em Mateus 17, do versículo 14 até o versículo 20. Então, trouxe para a gente aqui, ó, para a gente se situar. Assim que ele desce do Tabor, né, da transfiguração lá com Elias e com Moisés, né, ele vai para a turba. Então, ela conta isso, mas no Evangelho está assim, desde o versículo 14. Depois de se dirigirem à turba, aproximou-se dele um homem, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático e padece horrivelmente, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Levei-o aos teus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. Em resposta, Jesus disse: Ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui ele. Jesus o repreendeu e o daimon, que está na tradução do Haroldo, né, saiu dele, e o menino foi curado a partir daquela hora. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e disseram: Por que não fomos capazes de expulsá-lo? Disse-lhes: Por causa da vossa pouca fé. Amém vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Esse é o versículo 20, nessa parte final, que é o que a Joana faz análise, que nada vos será impossível. Então, essa é a passagem de Jesus, que fala da pouca fé, né, da nossa pouca fé, até hoje, né. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec traz para nós um item curto, né, que é o item 2, que exatamente faz um comentário sobre essa passagem. Ele inicia falando que, no sentido próprio, a confiança nas nossas próprias forças nos torna capaz de executar muitas coisas materiais, mas que essa passagem em si, a gente deve levar em conta somente o sentido moral, né, para a gente entender. Deve entender essas palavras de Jesus. Aí Kardec coloca, né, porque não é nenhum espírito, parece que é uma nota de Kardec mesmo no Evangelho, né, que as montanhas que a fé desloca, no caso, seriam as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, tudo que se depara, por exemplo, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo. Então, analisa falando que a fé robusta, né, dá perseverança, energia e os recursos que fazem com que nós vençamos, né, os obstáculos. Então, por isso tem tudo a ver com a fala do Fábio, né, diante da atual situação, qual a nossa postura diante disso, né? A nossa fé é robusta, né? Já com tanto conhecimento da doutrina espírita, né, do Evangelho de Jesus, a nossa fé, e aí a gente vai analisar um pouco o que seria essa fé, porque ele fala aqui que da fé vacilante resultaria em incerteza, hesitação, isso ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, a Joana inicia falando, né, ela vai analisar a fé, já traz uma conceituação curta no início, falando que ela é confiança que o espírito adquire em torno de algo, né? Então, ela traz a fé como confiança em torno de algo, né, que o espírito adquire, ou seja, uma virtude, nós devemos trabalhar nela, né? Ela é adquirida, porque ela separa, ela fala que a fé pode ser, depois que ela conceitua como confiança que nós adquirimos, ela pode ser natural, que aí essa fé natural ela qualifica como espontânea, simples e destituída de reflexão ou exigência racional, que seria uma característica normal de todo ser humano, né? E uma fé adquirida, que é a conquista do pensamento, que elabora razões para estabelecer parâmetros e manifestar, né? A conquista do conhecimento, do pensamento, e robustece com a experiência dos fatos, tornando-se base dos comportamentos lógicos e das realizações significativas e da experiência humana. Ela ainda fala que a fé pode proceder, ela fala isso, inclusive tem um capítulo no Desperte Seja Feliz, anteriores a esse do Flávio, que ela fala sobre a fé também. E ela fala que
proceder de vivências anteriores. Ela coloca um parágrafo falando sobre isso, que a fé procede também de vivências transatas, ela coloca. Quando o espírito, eu achei muito interessante isso, quando o espírito enfrentou situações e circunstâncias que foram experienciadas, deixando resultados e métodos utilizados para superá-las. Então, fica no nosso inconsciente, né? Aquela situação vivenciada e que nós superamos. E isso é uma fé que procede de existência passada. Então, a gente passa, aí ela fala, ó, conhecendo os acontecimentos, né? Embora inconscientemente, o ser adquire confiança espontânea para os enfrentamentos que se apresentam por semelhança. Quando em outras existências passamos por acontecimentos semelhantes àqueles de outros tempos, às vezes a pessoa tem confiança naquilo que ela já passou e superou aquilo, né? Então ela traz isso como uma fé adquirida de outras existências. Mas aí, e essa parte inicial do capítulo, antes dela entrar propriamente na análise da passagem do Evangelho, né? Ela continua na conceituação da fé. Fala que a fé, no entanto, deve apoiar-se na razão. Ela traz isso, inclusive, também no Desperte Seja Feliz, né? Na razão que perquire e no discernimento que estabelece diretrizes comportamentais, a fim de que não se expresse de maneira cega, né? Levando ao delírio absurdo ou ingenuidade do período infantil. E aí ela inicia falando da passagem. Ela comenta desde a descida do Tabor, né? E inicia com a conversa do pai com Jesus. É uma análise bem interessante que ela faz disso aí. Deixa eu pegar aqui. Pegar a análise que ela faz da conversa, porque qual que é a diferença nossa para Jesus, né? E aí que nós vamos analisar e vamos fazer a comparação com o que ela trouxe com duas passagens do Boa Nova também, com o Humberto de Campos traz, que eu achei muito interessante, que faz a ligação com a fé no sentido de fidelidade a Deus, né? E Jesus tinha essa fidelidade e a comunhão com Deus, né? E ele também, no capítulo, esse é o capítulo 6 do Boa Nova, que fala sobre fidelidade a Deus. Tem tudo a ver com o que a Joana trouxe aqui. E o capítulo 7, que fala luta contra o mal, que é também a passagem do endemoniado, e Tadeu quer saber por que Jesus, né, conseguiu expulsar e ele não conseguiu. Então, a gente vai saber por que nós também não conseguimos, né? Então, quando Jesus conversou com o Espírito, né, e percebeu, ele fala assim, ao contato, porque, na verdade, não adiantava a gritaria, né, ela fala aqui, Joana fala, não adiantava a gritaria dos apóstolos com o Espírito. Ao contato com Jesus, porém, o Espírito restabeleceu o discernimento. Deu-se conta do mal que elaborava, num átimo de segundo, arrependeu-se e desalojou-se do campo mental que se homiziara no seu sofrido hospedeiro. Desvinculou-se de imediato ao ouvir a voz de Jesus, clara e forte do Mestre, e receber influxo do seu pensamento compassivo, deixando de malsinar o outro para cuidar da própria sombra responsável pelo seu ódio, pelo desejo de esforço, pela inferioridade moral que jazia. E esse fato, né, segundo ela aqui, despertou uma fé, né, fez a fé brilhar nos apóstolos, apesar de que eles estavam decepcionados pela inépcia, né? E ela comenta, essa análise que ela faz é interessante, que eles não tinham, e às vezes nós também não temos essa consciência, né, de que para cada espírito em sofrimento, a terapia é específica, né, porque cada um de nós estamos numa classe moral diferente, ela coloca aqui, ou num estágio evolutivo diferente. Então, necessita de variados recursos para que cheguemos até ele, né, e foi o que Jesus fez. E aí ela fala, faltava aos apóstolos, né, fé, profundidade de confiança, para conseguir os bons resultados da empresa, em detrimento do esbravejamento estúrdio, da gritaria exterior que se havia entregado. O espírito não tinha medo da gritaria nem de ninguém, né? Ele queria a força da compaixão e da misericórdia de Jesus para com a aflição dele, é que o fez mudar a postura mental, né? E foi isso que Jesus forneceu para ele, apoio e renovação interior. Isso que ela faz, isso que ela traz para a gente da análise, né? E depois ela vai continuar mais ao final com novas conceituações sobre a fé. Então, no capítulo 7 do Boa Nova, Jesus, depois de explicar, né, da questão do mal, né? Porque Tadeu, ele queria
ele viu o poder de Jesus, a fé de Jesus de conseguir expulsar o espírito, ele queria que Jesus juntasse todos os espíritos que estavam obsidiados para tirar todos de uma vez só. E Jesus explica que não é assim, né? E que funcionava, e depois ele continua falando assim, ó, Senhor, vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabeleça nas almas? Esse é o 7 do Boa Nova, né? Aí Jesus fala, voltemos assim ao início das explicações. Pois para isso, aqui que vem a comunhão, ó, com Deus, né? E a fidelidade e a comunhão com os desígnios divinos, né? Para isso necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo de tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já viste algum contentor da terra convencer sinceramente, tão só pelas forças das palavras do mundo? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. É lindo esse capítulo, gente. Não, você tem até um áudio, né? Eles fizeram uma audionovela que toda vez que a gente ouve o capítulo, a gente chora. Com Jesus falando, né? Cada personagem é uma voz, né? Nesse audionovela aí. Então, toda vez que a gente ouve Jesus falando, a gente chora nesse capítulo aí. Né, Cíntia? A luz ilumina, dispensando longos discursos. Aí ele finaliza para Tadeu. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama teu próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos. Isso é fidelidade, né, e comunhão com os desígnios de Deus, né? Então, essa é a sugestão dele de Tadeu, porque Tadeu também queria. E aí a Joana continua, né? Voltando para a Joana lá, antes da gente ir no capítulo 6 aqui, do Fidelidade, ela coloca que a fé é força que se irradia, como energia operante, e por isso consegue remover as montanhas das dificuldades, aplainar as arestas dos conflitos, minar as resistências que se opõem à marcha do progresso. Então, tá aí a resposta que o Fábio perguntou, né? Qual a nossa postura diante das mudanças dos tempos, né? A nossa postura é confiança restrita em Deus, fazendo a nossa parte, né? Eu acho que é isso. Então, assim, porque, igual você falou, eu estou desesperando os outros ou eu estou passando a firmeza da confiança em Deus de que nada acontece sem um propósito na existência, né? Então, eu acho que isso aí é mais ou menos o que o Fábio perguntou, né? E aí, vamos falar um pouquinho aqui, que eu acho que tem a ver com o que a Joana trouxe, da questão da fidelidade a Deus. Trazer alguns pontos desse capítulo, se vocês puderem ler na íntegra depois, né? Isso aqui, os apóstolos estavam meio desanimados com a questão de permanecer na linha do evangelho, né? Auxiliando Jesus no evangelho. Então, ele vem explicar, o Jesus fala assim, ó, na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Nós não podemos duvidar da fidelidade de nosso Pai para conosco. É ele falando com os apóstolos. Ainda não o conhecíamos e ele já nos amava. Isso é evangelho, né? Porque nós estamos estudando evangelho, né? Então, isso aqui é Jesus falando com os apóstolos. O que mais que ele pôs aqui? E aí ele vai falando da questão da confiança, que é uma questão da fé, que ele explicando para Tiago, ó. Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não podemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem que ser perseverante e sem trégua. Então, achei esse discurso legal aqui de Jesus, né? Porque vem ao encontro da questão da nossa fidelidade, da nossa fé, né? Fé no sentido também de buscar conhecimento, que a Joana traz isso, né?
buscar o conhecimento, mas com fé. A fé racional, né, que Kardec traz para nós, né. Então, por fim aqui, ele fala isso aqui, ó, que eu vou finalizar com essa parte aqui para abrir para vocês comentários. Mais uma vez ele pergunta, qual que é a primeira qualidade de se cultivar no coração? E aí, Jesus responde de novo, acima de todas as coisas, é preciso ser fiel a Deus. De novo ele respondeu, 2 vezes no mesmo capítulo ele responde a questão da fidelidade. E aí ele dá o exemplo da fé aqui, ó. Ouve, replicou o Senhor com ênfase. Nos dias de calma, é fácil provar fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para o nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, isso aqui é porque o discípulo tinha falado com ele que se encontrava doente, não sabia como que ia contribuir na obra do Senhor, que ele estava se sentindo doente. Então ele deu essa explicação. Tateando ou rastejando, busquemos servir o Pai que está no céu, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. Então, esse é o capítulo 6 do Boa Nova, né, que vai contra o nosso capítulo aqui da Joana, o poder da fé, né. Então, eu quero, assim, abrir comentário para vocês, uns minutinhos, antes de eu trazer uma mensagem final, porque como a fé é uma virtude que nós devemos construir, né, eu entendi que é uma virtude que nós devemos construir. Depois, no final, depois que vocês quiserem fazer os comentários, eu vou pôr na tela para nós uma mensagem do Emmanuel que chama Na Sementeira da Fé. Então, está aberto para vocês aí, fiquem à vontade. Marquinhos, o ponto que eu gostei muito desse capítulo é que, em referência à fé de Jesus, que ele tinha certeza do seu poder, né? E também a sintonia dele com Deus, né? Eu e Deus somos um. Isso, ela fala isso, né, num parágrafo, eu acho. Foi bem legal. A fé dele era o conhecimento. Exatamente. Muito bom. Eu gostaria de fazer uma conexão com o capítulo aí do estudo do Flávio, nas edificações do bem, porque também tem tudo a ver com a fé, aonde ela faz um chamamento, né, a respeito das nossas empreitas, das nossas empreitadas, que, né, nós não conseguimos terminar, né? Por quê? Por conta das dificuldades. Então, no começo tem todo o entusiasmo e depois, posteriormente, em função de dificuldades, melindres, essas empreitas são abandonadas, né? E essas empreitas, esses trabalhos não somente são nas casas espíritas, mas essa edificação ela tem que ser pensada e analisada no nosso dia a dia, no nosso lar, no convívio familiar, no convívio no trabalho. Então, quais são as edificações do bem que nós podemos praticar no nosso dia a dia? Porque isso tem a ver também com a fé, que é a confiança em dias melhores, né? É na confiança de que, seguindo as palavras do Mestre, nós estaremos servindo de instrumentos do bem. Então, eu acho que foi extremamente feliz a escolha, né, desses 3 capítulos para o estudo de hoje, por conta dessas conexões, né? Que assim como no Evangelho, o Marquinho que citou aqui, na outra acepção chamamos fé a confiança de termos uma realização de uma coisa, a certeza de atingir um fim. Então tem a ver com as nossas edificações também. Falta de fé, falta de confiança, por conta das dificuldades, de nós atrelarmos os nossos objetivos a questões de sermos escravos do ego, né?
pensarmos somente na parte material. Então, acho que isso que é importante, né? Nós fazemos esse estudo e com ele, o que eu posso fazer a partir de amanhã, no meu dia a dia, para contribuir com isso. Legal, Pacheco, muito bom. Mas lembrando um parágrafo que eu não comentei, né? Fazendo a conexão com o que você disse agora, que ela falando que o homem de fé reconhece os seus limites, né? Reconhece os seus limites, então, assim, ele se conhece e sabe até onde ele pode ir sem se comprometer moralmente. Ela fala isso num parágrafo aí, analisando. Ela fala assim, diante da proposta de tudo pode ser feito aquele que crê, né? Tem que ser analisado essa palavra crer, né? Para o homem saber realmente o seu limite sem se comprometer moralmente, né? Então, acho que é interessante isso também, porque essa é a fé racional, né? Senão ela fica uma fé cega, né? Então, mas é legal essa conexão que você fez aí. Nélio, abriu o microfone para ficar à vontade. Isso, Marco. Parabéns pelo estudo, Marco, Flávio e o Fábio, quando ele nos lembrava da nossa participação em relação ao momento atual, né? E eu lembrei aqui, eu tinha até notado a passagem de Paulo no momento em que ele, de muita dúvida, de muita dor, Paulo, ele estava doente e ele era visto pela mansão do caminho alguém que não se confiava, que, né, ainda não havia convertido realmente ao Cristo. E para os judeus era alguém que seguia Jesus. Então ele estava sem amigos, né? E ele doente, sem dinheiro, ele não tinha mais nada, e ele procura o pai. Bom, na casa do meu pai eu vou encontrar o consolo, né? Eu vou ser recebido, porque à minha volta não existe mais nada. E a frase impressionante de Paulo, que lembra o momento atual para muitas pessoas. Ele fala assim, falta-me tudo, meu pai. Estou cansado e doente. Não tenho dinheiro algum. Necessito da piedade alheia. O momento atual, a gente vê hoje, quando você substitui dinheiro por recurso, muita gente perdeu muito nesse momento de pandemia, né? Perdeu família, perdeu empresa, O momento é crítico para muitas pessoas, tá? É um momento realmente de muita dor. E o texto e a mensagem, a Cíntia está de parabéns, quando ela seleciona esses temas, vem de encontro com o momento, né? Paulo passa exatamente esse momento. E aí ele não consegue no pai, porque o pai tinha uma visão do mundo, né? Uma visão do mundo, uma visão egóica. E ele vai para uma caverna, procura uma caverna, cansado, com febre, sem nenhum tipo de apoio. Aí vai aparecer Abigail e Estevão, né? Relembrando. E as palavras são de encorajar a fé, né? De encorajamento de fé. Vai dizer para ele, assim, ele fala como compreender perfeitamente o Cristo, né? Ela diz ama, né? Então é no amor que ele vai conquistar esse entendimento. Uma outra passagem ele vai dizer assim, mas como amar até os próprios inimigos? Ela vai falar, trabalha, né? Continua trabalhando. Né? É uma passagem que nós conhecemos. Como vencer o desânimo no ambiente coletivo? Espera, tenha paciência, né? Continua. Tudo que foi falado hoje, né? Continua trabalhando, né? Continua nas edificações. Começa e vai, continua trabalhando. E tem um momento que ele diz assim, como conciliar o evangelho e a indiferença dos homens. Abigail vai falar, perdoa. E nesse estudo, tem um momento que do Flávio, tem um momento que Joana de Anjos vai dizer assim, vitimado, banha-te na água lustral do evangelho. Retempera o ânimo. Recompõe a atividade e volta à paz. É uma questão de como é que se diz? De se reanimar, né? É uma questão de se reanimar, de reconquistar a fé. Porque esse momento difícil, eu acho que é um momento que assola a humanidade, né? E é um momento que o Fábio estava falando, qual é o nosso comportamento, né? Como é que é o nosso exemplo? E quanto às edificações duradouras, não existe edificação maior que é o reino de Deus. E o reino de Deus diz Jesus em determinado momento, ele vai falar assim, o reino de Deus é obra divina no coração do homem. Então, o reino de Deus é um estado de espírito, né? Então, eu acho que a gente vai se fortalecer, a gente vai conquistar a fé na elaboração desse reino de Deus, né? Eu acho esse um estudo muito, muito, muito atual, realmente, né?
Parabéns a todos. Só fazendo um link aqui, então, quando eu termino a meditação, né, com aquela passagem de Jesus, já prevendo que ia ser crucificado no lava-pés dos discípulos, em que ele fala, vos dou a paz, a minha paz, não a paz do mundo. O que ele queria dizer ali, na verdade, é que, apesar de tudo aquilo que ia acontecer, toda aquela tormenta que ia passar naquele momento, ele estava extremamente em paz com ele, porque moralmente, eticamente, ele tinha cumprido a missão dele, que era dar o exemplo e dar a condição de entendermos que era possível viver num corpo de carne e osso, vivenciando todos aqueles ensinamentos que ele nos deixou, perdoando o nosso próximo, amando, por aí vai. E aí me lembro de uma coisa, esses dias eu procurando uma música clássica para colocar nas meditações, e mesmo no meu dia a dia eu gosto muito de ouvir, tinha um comentário que eu achei muito interessante, ele dizia assim: nos momentos felizes, sorria. Nos momentos tristes, deixe as lágrimas rolarem. Mas em todos os momentos tenha fé. Né? Então, assim, a fé ela tem que fazer parte dos momentos felizes, dos momentos tristes das nossas vidas. E é sempre essa confiança, esse instrumento de confiança em nós mesmos. Nunca é uma fé externa. Né? Não é aquela fé cega que vai acreditar que vai vir uma intervenção divina para atender um pedido que é meu, né? Porque eu quero, porque eu desejo. Não, é a fé em mim mesmo, em fé na minha capacidade de, sendo a imagem e semelhança desse Deus, né? E ser co-criador dentro dessa criação, de encontrar uma solução e resolver o problema, visto que eu sou eterno. Então, eu tenho todo o tempo do mundo para encontrar a solução. Só a nossa materialidade, a nossa ansiedade é que nos direciona num tempo pré-determinado em achar soluções imediatas, né, dentro desse processo. Então, eu estou ligando aqui a paz, né, vos deixo a paz, a minha paz, não a paz do mundo, com esse instrumento de fé aí, e foi brilhante aí, Flávio, Marquinhos, foi muito bonito. Eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo aqui vão sair desse estudo, acho que um pouco mais confiantes de que tudo passa, desde que nós tenhamos confiança naquilo que nós temos plantado dentro de nós. Nos momentos felizes das nossas vidas, nós nunca paramos para pensar onde estava o Criador, onde estava Deus, né? Agora, nos momentos tristes, nos momentos difíceis, a gente se lembra dele o tempo todo, né? Mas ele sempre esteve no mesmo lugar, dentro de nós, esperando apenas que nós vamos lá descobri-lo, vamos lá resgatá-lo. E o exemplo de Jesus sobre a semente, Marquinhos, é fantástico, porque ele podia usar um grão de areia para dizer que era uma coisa pequena, ele podia dizer que era uma pulga, mas ele usa a palavra semente, uma semente de mostarda, né, para transportar as montanhas, porque a semente ela é capaz de gerar, de crescer, de desenvolver. Então, a fé ela não é algo estável, é algo que, conforme o indivíduo amadurece e cresce, ela também cresce. Então, os exemplos de Jesus, né, suas parábolas, são sempre cheios de sabedoria, não há uma palavra que se perca, né? Mas parabéns a todos, viu? Isso aí. Então, eu agradeço, Fábio, você também pela meditação, foi muito bom. Eu vou compartilhar para nós, então, a tela, pedir a Cíntia para ler a mensagem para nós. Pode ser, para a gente finalizar? Isso, então vamos lá. Um minutinho. Então, a mensagem, ela se chama Na Sementeira da Fé, ela comenta exatamente o versículo 20, né, do capítulo 17 de Mateus, e a mensagem, ela está nesse livro, Evangelho de Emmanuel aqui, mas a mensagem original está no Reformador de junho de 1955, faltou um 9 aqui, ó, na página 137, a mensagem original está no Reformador.
para que possamos movimentar a fé no plano exterior, é indispensável venhamos a possuí-la, ainda mesmo na diminuta proporção de uma semente de mostarda, no solo do próprio espírito. Assim, pois, é indispensável arrotear a terra seca e empedrada de nosso mundo interior, para ambientar no coração essa planta divina. A vida é qual fazenda valiosa de que somos usufrutuários felizes. Mas não podemos aprimorá-la ou enriquecê-la confiando-nos à preguiça ou à distração. O proprietário da vinha não cederia ao lavrador uma enxada com destino à ferrugem. A gleba das possibilidades humanas em nossas mãos reclama trabalho incessante. É imperioso remover, no campo de nossa alma, os calhaus da indiferença e drenar, na vasta extensão de nossos desejos, os charcos possíveis da ociosidade e do desânimo. Serpes traiçoeiras e vermes daninhos ameaçam-nos a sementeira de elevação por todos os lados, e detritos de variada natureza tentam sufocar instintivamente os nossos pequeninos impulsos para o bem. É necessário, assim, alterar a paisagem de nossa vida íntima, para que a fé viva nasça e se desenvolva em nossos destinos, por gradativo investimento de força transformadora e criativa, dotando-nos de abençoadas energias para as nossas realizações de ordem superior. Se tiveres fé do simples tamanho de um grão de mostarda, disse-nos o Senhor, adquirireis o poder de transportar montanhas. Aproveitemos, desse modo, a luta e a dificuldade que a experiência nos oferece cada dia, e habilitar-nos-emos a converter as sombras da antiga animalidade, que muitas vezes ainda nos domina, em luz da espiritualidade santificante para nossa ascensão à vida eterna. Obrigado. Belíssima passagem, viu? Profunda, realmente. Então, meus amigos, eu agradeço, viu? Foi ótimo as reflexões, agradeço a todos. Convido, então, para que nós façamos uma prece agradecendo a nossa reunião de hoje, né? Então, elevemos nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo a oportunidade do trabalho, das reflexões no Evangelho do Senhor, pedindo a Jesus que fortaleça a nossa fé, nos oriente sempre no caminho do bem, permitindo a espiritualidade amiga nos intua, nos acompanhe sempre. Então, em seu nome, Senhor, nós encerramos a reunião. Assim seja. Então, meus amigos, eu agradeço, boa semana para todos. Boa noite, boa semana. Boa noite, boa semana a todos. Boa noite. Obrigado, igualmente. Boa noite, amigos.